Oi, oi, pessoas, como vamos? O vídeo de agora é sobre a síndrome da impostora. Eu quero falar sobre a minha forma de entender a síndrome da impostora, sabe? Pra quem não sabe, a síndrome da impostora, inclusive, é dito no feminino a maioria das vezes, porque é algo que é mais reincidente em mulheres. E isso fala muito sobre a nossa autocrítica, a nossa autocobrança e também a cobrança social em cima da gente, todas as pressões que a gente tem que conviver, não é mesmo? Pois bem, a síndrome da impostora é um sentimento, uma situação, uma sensação que pessoas vivem. Pode existir a síndrome do impostor também, que as pessoas passam, que as pessoas vivem, que as pessoas sentem, mais especificamente nós mulheres, que coloca em xeque tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente é, que questiona todas as nossas potencialidades e habilidades. O que é se sentir uma impostora? É sentir que você não é aquilo que você diz ser. É sentir que você não está sendo sincero com as pessoas à sua volta sobre aquilo que você... sobre aquela pessoa que você se apresenta. É bem complexo, na verdade. É bem profundo. Mas a síndrome da impostora, ela está diretamente ligada à nossa autoestima fragilizada, que é fragilizada pela sociedade de várias formas e é fragilizada por nós mesmos, que somos produto dessa sociedade que desmotiva a mulher, que desqualifica a mulher o tempo inteiro, que subjuga a mulher o tempo inteiro. Eu sinto isso muito forte, eu sinto como que isso bateu em mim muito forte, porque eu sinto que eu era uma criança muito eloquente, assim, eu era uma criança extremamente visionária, eu era uma criança empenhada, eu era uma criança prodígio. Vamos resumir isso daí. Eu sempre lembro disso e eu me questiono muito sobre isso. E eu fico pensando, gente, o que foi que mudou tanto, sabe? Eu era extremamente empenhada e inteligente e esforçada na escola. Eu sempre fui extremamente organizada e tive sempre um pensamento criativo, extremamente ativo. Eu sempre me envolvi com várias coisas ao mesmo tempo e consegui fazer todas essas coisas de forma assertiva. E eu sempre coloquei muito sentimento em tudo aquilo que eu fazia. Então, eu fazia bem. Tudo aquilo que eu me propunha fazer, eu fazia bem. E eu não tinha medo de me arriscar, e eu queria tentar, e eu queria fazer. Então, quando eu era criança, eu comecei a tocar teclado, eu comecei a tocar violão, eu comecei a fazer aula de canto, a fazer aula de balé, de jazz, de capoeira, de teatro. E eu me envolvia com as coisas da escola, e eu participava das feiras, e eu me envolvia com o cenário, produção de cenário, e aí eu desenhava roupa para as peças, e eu fazia tudo, eu fazia de tudo, e eu era muito ativa, e eu conhecia muita gente, e eu estava envolvida em muitas coisas, e eu tinha um futuro que era brilhante à minha frente, porque todo mundo sabia que eu era extremamente competente, que eu era extremamente empenhada, determinada, eu tinha uma determinação, uma certeza. E assim, apesar de questões, né, ligadas à autoestima que estão enraizadas desde quando a gente é muito novo, muito criança, muito antes mesmo da gente se entender enquanto um ser humano que tem um gênero e que, enfim, todas essas questões aí, de todas essas caixinhas que a gente sempre fala. Eu sei que tem muita coisa que reflete hoje que é de muito nova, de primeira infância e infância e pré-adolescência. Todas essas coisas eu sei que refletem muito no que eu sou hoje. Mas até a minha pré-adolescência, eu ainda conseguia me destacar, independente de todas essas questões que já começavam a colocar em xeque a minha pessoa.
a minha existência no mundo. E aí eu sempre lembro assim, o quanto eu era ativa e dinâmica e inteligente, e acima de tudo isso, como eu tinha coragem disso tudo, porque eu me envolvia em projetos em que a maioria das pessoas que estavam ali eram adultas e eu não tinha medo de abrir minha boca e falar. Eu não tinha medo de escrever uma coisa e falar: isso aqui que eu fiz tá bom, isso aqui que eu fiz tá legal, lê isso aqui, tá legal, vamos fazer isso aqui virar uma peça, vale a pena fazer isso aqui virar uma peça, eu sei que essa história é boa, sabe? Eu não tinha vergonha de defender um trabalho na escola, porque eu sabia que o meu trabalho era bom, eu não tinha vergonha de defender uma ideia, enfim, eu não tinha vergonha de tentar, eu não tinha vergonha de cair. Eu comecei a fazer umas poucas aulas de circo e eu não tinha vergonha de cair, de cuspir o negócio errado, de trombar os malabares, meter malabar na testa. Eu achava tudo incrível. Cada vez que eu errava, eu saía correndo, ia lá, pegava as coisas e começava de novo, e começava de novo, e começava de novo. E era por isso que eu era boa, porque eu não desistia das coisas, porque eu tinha determinação. E às vezes eu não continuava em determinado lugar porque aquilo não estava me contemplando mais, eu já estava ansiosa para ir para outra coisa, para fazer outra coisa. Só que aí já começou, nessa época aí dos cursos principalmente, já começou a interferir um pouco da minha autoestima, porque o que acontece? A partir do momento que eu comecei a ser entendida como mulher, como menina, né, como moça, como garota, a partir do momento que eu comecei a ser questionada, principalmente por ser deste gênero, eu comecei a ter a minha autoestima depredada. E aí, tudo que estava relacionado à minha imagem e ao meu ser já não era mais necessariamente uma potencialidade, já não era mais necessariamente uma característica, e sim uma fraqueza em potencial, porque tudo que está em mim, tudo que fazia parte da composição de ser quem eu sou, poderia ser colocado em discussão por ser quem eu sou. Então, tudo. E aí a gente entra em questões muito sérias que depredaram profundamente a minha autoestima, relacionada à cor, a formas físicas, ao meu tamanho, ao meu cabelo, ao meu tom de voz, as coisas que eu falava, as ideias que eu tinha. Eu comecei a ser podada por todos os lados. E isso não aconteceu dentro da minha casa, porque o meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito. E olha só como que isso é importante de ser observado. Independente de ter pais que estavam sempre me motivando e me dizendo que sim, eu era capaz, que eu podia, ainda assim, as coisas que eu comecei a ouvir de fora começaram a se tornar mais fortes e mais determinantes para o meu comportamento do que as pessoas que conviviam comigo, que me amavam e que me conheciam. Olha como que isso é interessante de se observar, né? Então, eu já comecei a não me interessar mais pelas coisas que eu fazia, porque eu não me sentia no direito de errar mais. Então, eu comecei a me afastar de todos os cursos, de todas as coisas que eu fazia, porque eu não estava mais disposta a passar vergonha, sabe? Porque era um mico se eu deixasse as coisas cair, era um mico se eu errasse um passo, era um mico se eu errasse uma nota, era um mico se eu desafinasse, era um mico se eu esquecesse a minha fala. Então eu não queria mais estar naquele lugar, naqueles ambientes, convivendo com pessoas e me expondo de forma que eu poderia virar alvo de chacota de novo. Porque isso estava começando já a acontecer e eu já estava começando a ficar com medo. E aí eu comecei a me privar dessas coisas porque eu estava com medo de passar vergonha, de fazer coisas erradas, de não ser boa o suficiente e, enfim, de me sentir mal. E aí eu comecei a sofrer porque eu comecei a me afastar de tudo e eu sentia falta das coisas, mas eu não tinha coragem de enfrentar aqueles lugares em que antes eu me sentia extremamente confortável, em que antes eu me sentia
tão poderosa e tão fantástica e tão maravilhosa. Eu comecei a me sentir péssima o tempo inteiro. Comecei a achar que estava tudo errado, que eu era toda errada, que eu realmente não tinha um corpo que era interessante, e eu não tava nem falando interessante sexualmente, porque ainda não tinha essa conotação, mas era aquela coisa de ser estranha, dos meus ossos serem mais aparentes do que os ossos das outras crianças. Então eu era estranha, eu não merecia uma atenção positiva. Então, se eu não merecia uma atenção positiva, onde as pessoas não iam me elogiar e falar bem sobre as minhas formas físicas e sobre o meu comportamento, então era melhor eu me fechar e eu sumir. Porque se não era pra falar bem, eu também não queria ouvir que iam falar mal, né? E aí de vez em quando falavam, então aquilo foi me dando muito medo, foi me dando muita angústia de tudo e de todos. E isso foi se tornando cada vez mais grave. Isso começou ali na pré-adolescência, e aí a cada ano que passava a minha autoconsciência ia me cobrando mais tudo isso, e eu ia sentindo mais que eu não deveria me envolver em nada disso. Então eu tentava porque eu tinha vontade, mas logo eu desistia, porque na primeira dificuldade eu já não me sentia seguro bastante para continuar ali, para estar naquele local e para passar pelas dificuldades de um erro que é comum, que é eminente de todos nós, mas eu não tinha autoestima o suficiente para passar por um erro e continuar naquele ambiente onde as pessoas saberiam que eu errei e poderiam lembrar deste meu erro e poderiam me julgar a partir deste erro. É muito complexo, eu tô tentando ser o mais clara possível, não sei se eu tô conseguindo me fazer ser entendida. Mas, enfim, tudo isso começou aí nessa pré-adolescência e adolescência, e isso foi se tornando cada vez mais grave e cada vez mais profundo, e começou a interferir cada vez mais na minha vida. E antes eu tinha uma autocrítica, mas eu tinha uma autocrítica que era ok, que era saudável, era mesmo daquela coisa de avaliar e de falar assim, talvez isso que eu tenha feito não esteja tão bom, vamos tentar refazer, vamos fazer melhor. E aí isso foi ficando num tom o seguinte: isso que eu fiz não tá bom, eu não sou boa o suficiente para fazer isso, eu não tenho competência para isso, eu não sou boa, eu não faço direito, tem gente que faz muito melhor que eu, então deixe que essas pessoas que façam melhor que eu façam, porque não adianta eu fazer isso e propor fazer uma coisa de má qualidade ou de menor qualidade. Então deixa pra lá, não faz não, ou então joga isso fora, ou então apaga isso. Eu tenho que vencer tantas barreiras dentro de mim para cada foto que eu posto. Eu tenho que vencer tantas barreiras dentro de mim para cada coisa que eu escrevo, que eu coloco nas redes sociais. Eu tenho que vencer tantas barreiras dentro de mim quando os vídeos estão gravados e precisam ser editados. Tudo isso é doloroso para mim. É doloroso, é bem complicado, mas ainda assim eu faço, ainda assim eu me esforço para fazer, porque eu já tenho tomado consciência de que eu tenho que quebrar dentro de mim todas essas barreiras que eu me autoimpus, que eu construí ao longo do tempo. Eu também já entendi que se eu for esperar ficar perfeito dentro da minha concepção e dentro da concepção social, eu não vou encontrar jamais essa perfeição, então eu jamais vou conseguir fazer nada, eu jamais vou realizar nada, então eu vou ser uma pessoa ainda mais frustrada porque eu nem ao menos tentei. E enfim, é bem complexo. Mas eu faço as coisas, mas eu ainda não faço nem 1% de tudo aquilo que eu deveria e poderia fazer, porque eu preciso acreditar que existe essa competência em mim, apesar de eu não acreditar realmente. E eu faço, mas eu faço com esforço, eu faço porque eu luto contra mim mesma antes de lutar com as críticas externas, eu luto contra mim mesma antes de lutar com as avaliações e, enfim, todos os apontamentos que vêm a partir do momento que eu me exponho. Tanto que foi muito difícil para mim lançar o blog, como eu já contei, foi muito difícil para mim lançar o canal, foi muito difícil para mim assumir que eu era uma boa modelo e que talvez as coisas que eu fizesse poderiam ter relevância para alguém.
E tudo isso demorou muito tempo, muito tempo. Por mais que eu tenha só 26 anos, mas se você parar para pensar que desde que eu tenho 5 anos de idade as pessoas falam que eu deveria ser modelo, e que eu deveria tentar entrar numa agência e tudo mais, e eu fiz cursos desde essa época, e só agora com 26 anos de idade eu realmente assumi isso como parte de mim. Se você parar para pensar que eu escrevo desde os meus 9 anos e só com 25 eu publiquei um livro, e antes disso muito material foi descartado, é complicado. Que só com 23, 24 eu lancei um blog, sendo que eu tenho aí acesso à internet há tanto tempo e eu teria a possibilidade de ter feito isso muito antes, mas não fiz. Então, assim, parece que tá tudo bem, mas é porque é uma desconstrução e uma construção que tem vindo de anos e anos e anos e anos, e ainda assim eu não estou num lugar de conforto, ainda assim eu não estou me sentindo totalmente segura, ainda assim eu não estou totalmente certa das coisas que eu tenho feito, ainda assim eu me questiono sobre a qualidade de tudo que eu me proponho a fazer, ainda assim eu acho que eu não caibo nesse lugar, que eu não deveria estar aqui, mas eu tento afastar um pouco de mim mesma nesses momentos e eu me afronto e eu digo que não, eu deveria estar aqui sim, eu deveria fazer isso sim, eu tenho que publicar meus livros sim. E tudo isso é um esforço muito grande que eu tenho feito e que para mim é uma vitória diária, porque eu ainda não estou tendo um acompanhamento profissional adequado para tratar todas essas minhas questões, porque sim, são passíveis de um tratamento psicológico e isso não é vergonha, isso não torna tudo mais grave ou dramático de forma alguma. Eu acho que a gente passa por muitas etapas de autoconhecimento que a gente consegue desenvolver sozinhos, mas é muito interessante e é muito engrandecedor se você puder alavancar tudo isso e até acelerar esse processo fazendo isso pelo intermédio de um profissional que vai conseguir te direcionar. Isso é bem interessante. Eu acho que é muito bom, é muito enriquecedor, e todas as pessoas que eu conheço que fazem terapia, elas são muito gratas por terem tido esse impulso, né, por terem tomado essa atitude em prol delas mesmas, porque com certeza se um desabafo entre amigas, se a palavra do outro te encoraja tanto e muitas vezes te faz se auto-perceber tão diferente daquilo que você normalmente se percebe, né? Quando o outro vem e diz, não, você é boa, você acredita mais do que quando você simplesmente vê o seu material. Você viu o seu material e você não consegue ver beleza ali. Você se olha no espelho e você não consegue ver beleza e competência ali. Mas se o outro vem e fala, você começa a ficar assim, será? Então, é interessante buscar assim um profissional para te direcionar sobre essa sua autoanálise, essa sua autorreflexão. Mas se você não puder fazer isso, leia mais a respeito sobre a síndrome da impostora. Busque outras pessoas que fazem conteúdo a respeito disso, porque as autoanálises de outras pessoas podem te ajudar a perceber o quanto você está sendo cruel consigo mesmo, o quanto você está se autopunindo e autocriticando em demasia, em excesso, e o quanto isso talvez esteja atravancando os seus caminhos para que você evolua e para que você alcance patamares maiores de sucesso e de autorrealização. Você pode sim, e você acima de tudo deve se posicionar de forma positiva sobre si mesmo, tá bom? Isso é muito isso está muito relacionado a uma questão de autoanálise e amor próprio, mesmo quando a maior parte dessa questão de se sentir um impostor esteja relacionado à vida profissional. Você precisa ser uma pessoa completa e autoconfiante para que você seja um profissional em alta performance. Então, acima de tudo, se conheça, se ame e entenda que você tem sim inúmeras competências e que você é sim capaz de exercer tudo que você está fazendo e que você pode ser sim o melhor nisso que você se propõe a fazer.
tá bom? Então vamos juntos? Vamos nos apoiar e vamos nos dizer sempre que a gente é bom naquilo que a gente tá fazendo. E vamos ter coragem de tentar e de se expor e se posicionar, tá bom? Então eu vou começar e você continua aí, combinado? Eu sou Jéssica Henrique Pego, eu sou publicitária, eu sou modelo, eu sou escritora, eu sou youtuber. E eu faço tudo isso com bastante empenho. E é exatamente por eu me esforçar que eu sei que existe qualidade no que eu faço. E é exatamente por eu fazer por paixão que eu sei que existe valor no que eu faço. E é por isso que eu acredito que vale a pena sim fazer tudo o que eu faço. E que eu sou sim uma boa profissional. E eu não estou enganando ninguém. Nem a mim mesma. Combinado? Faça isso com você. Se olhe no espelho. Se aceite. Se ama. Se empodere. E não se sinta uma impostora. Então valeu. Até a próxima.